Começando mais um Pode Anotar, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal, que a gente fica só esperando da quinta-feira, 12h12, para a gente ligar o canal no YouTube ou o Spotify e começar a ouvir o que a gente vai conversar, não é verdade? Você fica com essa expectativa, né? E olha só, hoje a gente vai falar sobre medo de errar. Você tem muito isso? Já se pegou deixando de fazer alguma coisa com medo do que as pessoas vão pensar, o que vão falar de você? Pois é, isso acontece muito e muito entre os filhos de Deus. Vamos falar sobre isso então? Pastor Vamos, Diego, com certeza. Pastor Prazer estar Daniel, aqui. Bom, muito bem-vindos. Como eu falei, isso acontece bastante. Uhum. Acho que vocês vão poder falar infinitamente melhor do que eu, mas por que isso acontece tanto, esse medo de errar? O medo de errar, ele é comum, todos têm, né? Porque Deus nos chamou para fazer coisas. Deus, desde o início, desde o Éden, ele falou para o homem se multiplicar, ser fecundo, ser fértil. Então, o homem foi feito para fazer coisas diferentes dos animais, diferentes dos outros seres da terra, as Sim. plantas, todos nós somos seres pensantes. Deus deu sentimentos, deu emoções, colocou em nós uma capacidade incrível de projetar, de pensar. E por conta do pecado, isso afetou o homem. Então, ter medo não é o problema. A grande questão é se o medo ele vai ser só um pensamento ou se ele vai se tornar uma semente dentro de você. Então, ter medo é algo comum, todos nós. Eu tenho medo, todos nós temos nossos medos. A grande questão que eu acho que a gente vai conseguir desenvolver nesse tempo aqui, que vai ser precioso, é o quanto nós estamos deixando esse medo ser uma semente dentro de nós para criar uma árvore que dá frutos e isso travar a gente, impedir a gente de ser a melhor versão nossa, a versão que Deus nos chamou para ser. Cumprir o nosso chamado e responder o nosso chamado. Para mim, a grande questão do medo é essa. eu vejo também que o medo acaba sendo também uma consequência da queda do homem. Porque Deus Com nos certeza. projetou, como o pastor Diego falou, para fazermos coisas, para manifestarmos a glória de Deus. E isso deveria acontecer debaixo da direção de Deus. Deus iria orientar todas as coisas e o homem andaria nisso. O pecado, ele afastou o homem dessa realidade. Então agora nós vivemos ainda presos a essa realidade caída. Então, aonde que o medo se manifesta? Eu estou fazendo o que é o certo? Eu não estou fazendo o que é o certo? Então isso agora está inerente a nós. Porém, eu vejo que o medo ele serve também como uma ferramenta até de proteção. Com certeza. Porque que ele quer exageradamente o destemido. instinto de defesa. Justamente, Deus eu deu ia para o atrás homem. disso aí. Aquele que é exageradamente destemido, ele corre muitos riscos. Então, o medo agora, ele serve numa medida, tem que se ressaltar isso, numa medida, como uma ferramenta de proteção. Peraí, eu tenho medo de não estar obedecendo a Deus, então eu vou parar, deveria parar para ouvir de Deus. Agora, o problema é quando o medo nos paralisa. Então, o medo, ele não pode parar aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. De certa forma, o medo é saudável. Sim, O medo é saudável. Ele nos protege sendo um pulo do penhasco. é isso aí. Verdade. Você sabe que você vai morrer. Você tem medo de Justamente. morrer. Então, o medo, numa medida, ele é saudável. O problema é que, como o pastor Daniel está falando, o pecado corrompeu esse instinto de defesa que Deus Sim. nos deu. Vamos colocar assim, esse medo saudável, mas dentro da realidade do Espírito, Deus não nos chamou mais para andar em medo. É isso aí. A palavra é muito clara, Ele não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, É isso aí. de intrepidez, de uma mente sã. Então, ainda que o medo ele seja um parâmetro para que eu não morra, para que eu não me fira, para que eu não haja contra Deus, ele não pode me parar de forma nenhuma. Vocês estão falando de que ele não pode atrapalhar a gente fazer a obra de corresponder a Deus, mas quando isso acontece, quem se beneficia com isso? Quem sai ganhando ou quem sai perdendo? Nessa questão do medo, eu vejo assim, se nós entendermos como o medo ele trabalha a nosso favor, vou dar um exemplo. Se eu tenho medo de pecar, porque eu tenho, na verdade, medo de desagradar a Deus,
o medo vai ser até uma proteção para a minha vida. Porque isso na verdade é o resultado do temor que eu tenho a Deus. Aham. Então eu vou parar para pensar, peraí, eu não vou fazer tal coisa porque isso aqui vai trazer uma consequência para a minha vida e o Senhor já disse por meio da sua palavra que isso aqui vai ser ruim. Então, toda vez que eu estiver próximo àquilo que me expõe, aquela realidade que pode me levar a pecar e me trazer consequências, sejam elas naturais e espirituais, que com certeza elas virão, isso vai servir como uma proteção. Agora, você falou, como é que eu posso ser beneficiado e prejudicado? Tem gente que, por outro lado, ignora todas essas coisas. É o que o pastor falou. O cara pode não estar pulando do abismo, mas ele pode estar fazendo coisas que vão trazer consequências para a vida dele. Ele é igualzinho inconsequente. alguém. Justamente. Então, nesse sentido, o medo ele tem, ao mesmo tempo, a capacidade de nos proteger, ele é benéfico numa medida, só que, como eu falei antes, o problema é quando as pessoas ficam paralisadas, não entendem que, na verdade, o que nós temos que fazer? E o tempo todo nós somos apontados para isso, para buscarmos saber o que Deus deseja fazer, qual é a direção de Deus, obedecer às leis e os princípios de Deus, porque tudo isso vai minimizar os riscos. Vou dar um exemplo aqui que me veio à mente. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Eu tenho medo de dirigir porque eu tenho medo de acontecer um acidente, alguma coisa assim. Mas a verdade é o seguinte, se todos seguissem as leis de trânsito, obedecessem aqueles princípios, para que ter medo? O carro não é uma arma, pelo contrário, é uma excelente ferramenta que nos leva de um lugar para o outro, facilita muito a nossa vida e tudo mais. Só que algumas pessoas acabam ignorando isso, e isso causa acidente, causa um prejuízo. Aí, o risco existe? Existe. O medo que eu tenho de sofrer com aquilo vai me proteger, me preservar de me exceder naquilo. Me exceder na velocidade, de repente não estar usando um cinto, de não me expor fazendo uma manobra irregular. Mas qual é o outro lado? Esse é o lado benéfico, me protegeu. Qual é o lado negativo? Tem gente que é paralisado e fala, eu não consigo dirigir. Verdade. Eu bati com o carro uma vez, então nunca mais posso dirigir. Tem gente que tem esses traumas. É verdade. Não, ele deveria entender o seguinte, eu não tomei os devidos cuidados, eu preciso cuidar, sabe? Então, buscar esse equilíbrio é algo muito importante. Então, como o pastor falou, o medo, hoje, nós precisamos entender que ele não pode nos paralisar. O pastor Diego falou, às vezes eu passo por uma situação de medo, também passo. Nós estamos aí sujeitos a um monte de coisa, nós não sabemos, e o pastor Diego vai falar daqui a pouco sobre isso, que ele compartilhou comigo algo muito legal, mas o medo, ele tem a ver com uma antecipação do futuro, com algo que vai acontecer. Uma projeção do futuro. Uma projeção. Se eu me resguardo de uma série de coisas, eu não preciso ficar paralisado por isso. Pelo contrário, o medo vai me ajudar a tomar os devidos cuidados, entendeu? Eu vejo, pastor, que nós precisamos, para que as pessoas entendam, existe uma... A gente está falando o medo é bom, mas o medo ele nunca é bom. Quando a gente fala medo bom, é o temor. Isso aí. Então a gente poderia vamos chamar o medo bom de temor. A gente deveria ter temor. O medo, ele é sempre ruim para a nossa vida. Mas uma coisa que nós precisamos entender é perguntar, o medo que tipo de prejuízo ele traz e para quem traz? Para todo mundo. Porque nós precisamos entender algo, uma frase que eu sempre falo, erra quem faz. É verdade. Só vai errar quem faz. Quem se privar de errar, eu tô com medo de errar, fazer isso, você não vai fazer, você tá se prejudicando, você está prejudicando os outros. Quando nós Estou com medo de errar, mas está errando pela omissão também. Exatamente, eu estou com medo de errar, eu não faço nada, você está errando do mesmo jeito. Porque isso nós estamos falando de uma realidade pessoal, agora vamos trazer no âmbito coletivo. Igreja, familiar, do trabalho, de uma convivência na faculdade, num meio de amizade. Quando você, por medo, não faz, você, por medo de errar, você se omite, primeiro, você está protegendo a sua imagem. Verdade. Você não está preocupado com o propósito principal. Você não está preocupado com o coletivo, com o propósito final de ser amigo.
com o propósito final de ser família, com o propósito final de sermos igreja, com o propósito final de ser um bom cidadão dentro de uma sociedade. Quando eu não quero... Não, você vai errar, porque erra quem faz. Então, nós precisamos compreender que quando você fica com medo de errar e você protege mais a sua imagem ou se omite, quando você está ali se omitindo, você não está trazendo só um prejuízo para a sua vida. Você está trazendo um prejuízo para o coletivo, porque Deus colocou um dom dentro de você, você tem talentos, você é uma pessoa que pensa, que tem opiniões, que tem uma inteligência que Deus te deu, e quando você permite o medo te parar, você não está prejudicando, você não está trazendo só a sua vida, você está trazendo um todo. Sim. Porque você poderia falar algo relevante, mas se eu errar, erra quem faz. É isso aí. Todo mundo que interessante. Eu caí de bicicleta alguns anos atrás, quebrei a clavícula. E aí pergunto que mais as pessoas me fazem mais quando eu toco nesse assunto ou quando alguém lembra. Pastor, você não ficou com medo de andar de bicicleta de novo? Eu falo, claro que eu fiquei. Sim. Mas sabe o que eu fiz? Sabe qual foi o primeiro lugar, a primeira vez que eu fui andar de bicicleta? A primeira vez que eu saí para a rua para andar de bicicleta, depois que eu caí, sabe onde que foi? No lugar que eu caí. É isso aí. Porque eu falei, se eu não enfrentar esse medo hoje, ele vai me parar. Ele vai me parar. Mas e se eu cair de novo? Só cai de bicicleta quem anda de bicicleta. Aí eu tenho 42 anos de vida andando de bicicleta, eu caí uma vez, aí por conta disso eu nunca mais vou andar. Eu vou ficar mais 40 sem andar, de acontecer de novo. Mas infelizmente é o que acontece com muitas pessoas em relação à vida. Sim. E Deus, quando Ele nos criou para que pudéssemos acertar. Como nós estamos aqui, né? Toda hora voltando nesse ponto. O erro tem a ver com a nossa falta de sensibilidade. Eu não estou dizendo, ninguém está falando aqui de intenção. Mas as nossas percepções muitas vezes estão corrompidas. Então a gente erra quando não consegue obedecer integralmente. Só que, em alguns momentos, o erro vai servir para a gente aguçar ainda mais a nossa percepção e alinhar ainda mais o nosso posicionamento obedecendo a Deus. Então, todo mundo vive isso e parar para avaliar. Poxa, se eu passasse por essa situação de novo, eu não faria a mesma coisa. Quer dizer, eu aprendi algo. Com certeza. E que muitas vezes, coisas que nós vamos acertar lá na frente, nós só acertamos e às vezes não pensamos, às vezes nós não paramos para racionalizar isso. Mas você, no meio do processo, tomou uma série de medidas protetivas que agora te trouxe a acertar porque você falhou antes. Uma coisa que eu tenho aprendido que nós precisamos fazer, que é fundamental, o risco do erro existe. Eu preciso minimizá-lo. Uau. Preciso trabalhar. Buscando ser mais sensível, não só no começo de qualquer coisa, seja lá na nossa casa. O pastor Diego falou aqui, na nossa casa. Poxa, como pai de família, como chefe de uma casa, nós precisamos tomar decisões. Nós não temos todas as respostas, porque muitas vezes não paramos, não somos tão sensíveis à voz do Espírito Santo. Sim. Ele tem a palavra certa. Ele não tem nenhuma instrução errada. Ele conhece o futuro. Conhece tudo. Mas às vezes nós não percebemos. Porém, o que eu tenho que fazer? O tempo todo está checando. Opa, errei nisso aqui, vamos parar. Vamos tentar corrigir. Multidão de conselheiros há sabedoria. Eu vou para a multidão de conselheiros. Eu vou para a palavra de Deus. Eu vou para o Espírito Santo. E aí tem um fator, Ângela, que para mim é fundamental. Eu creio, e eu sei que o pastor Diego também crê, nós comungamos da mesma percepção e entendimento. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Com certeza. Se eu percebo, opa, as coisas estão saindo erradas, e eu paro para pedir a ele ajuda, ele vai me ajudar. Eu tenho essa convicção hoje. E aí eu vou usar as ferramentas. Vou para a palavra, eu vou orar, se for necessário, eu vou jejuar, eu vou sentar com os meus irmãos, vou falar, olha, me ajuda nisso aqui, de repente alguém já teve uma experiência nessa área. Ou seja, eu estou diminuindo a probabilidade de errar. Com isso, diminui o erro, o medo. Então, você daqui a pouco está ficando mais seguro e confiante. Quando você alcança o resultado, e as pessoas às vezes
olham o resultado e pensam assim, fulano fez isso porque ele já sabia, ele não tinha medo. Não, ele superou o medo. Exatamente. Ele pastor. venceu aquele obstáculo, ele passou por aquela etapa da vida e avançou. Agora, no início ele teve, porque ele não conhecia todas as coisas. Então, isso eu vejo que é algo fundamental para a nossa caminhada, para não sermos paralisados. O medo ele faz parte. Sim, vai fazer. Sabe, pastor, o que eu acho lindo, Ângela, é que os grandes homens e mulheres da história, eles erraram. É verdade. Se olha os grandes inventores, os grandes empresários, você vê claramente que em algum momento eles erraram feio. É. Então, o grande problema da vida não é o erro, o medo, e nem o erro. Porque é normal ter medo e é normal errar. A grande questão é quando isso te para. A grande questão é quando você se permite ser parado pelo medo. O medo. A diferença desses homens é que eles não desistiram. Eu queria falar Aí agora. nós vemos só o momento que eles acertaram. É verdade. E verdade. quantas vezes eles erraram? E quantas vezes se inventou algo que foi não sei quantas vezes para dar certo? Sim. A história está lotada de exemplos disso. É. Quantas vezes eu já errei como pastor, como pai, como irmão, como amigo. E o pastor Daniel é uma bênção, o pastor Ricardo é uma bênção, o pastor André é uma bênção, o pastor Diego, todos os pastores. Mas vocês não têm ideia quanto a gente já errou. O quanto nós já falhamos. E vocês não têm ideia o quanto nós temos medo. Inclusive de errar, de falhar. De errar, de falhar, é normal. Só que eu não posso permitir que esse medo... Eu posso ler um texto? Por favor. Jó 3:25. Porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio. Porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio. E aquilo que eu receava me sobreveio. Sabe o que eu acho interessante? Estou tocando esse assunto, sabe por quê? Porque é muito interessante você ver as pessoas... assim, a pessoa tem medo de errar. Ela pensa que vai dar errado. Ela projeta na sua imaginação que vai dar errado. Ela declara que vai dar errado. Aí quando dá errado, ela se surpreende. Parece que ela trabalhou para dar errado. É verdade. Ué, você trabalhou tudo para dar errado? A gente não repara, mas faz desse jeito. A gente pensa que vai dar errado. A gente projeta na nossa imaginação que vai dar errado. Nós declaramos que vai dar errado. Aí dá errado. Eu não sei porque deu errado. Ué, porque você pensou, porque você projetou e porque você declarou. Sim. Porque o mal que você temia sobreveio. Porque aquilo que grandemente temia te sobreveio. Porque aquilo que você receava te sobreveio. Quando nós temos vários estudos, que eu acho isso muito interessante, eu vou falar aqui porque não existe um dado, como é um estudo, como é um dado empírico, né? Não tem um instrumento assertivo pleno de falar o quantos por cento, mas todos são coerentes e concordam que mais de 85% das nossas projeções não vão acontecer. Mais de 85% daquilo que você teme, daquilo que você projeta, daquilo que você acha que vai dar errado, não vai acontecer. Caramba, pastor. E nós estamos paralisados por conta do medo. Nós estamos, sabe, algo que eu falo aqui na igreja, eu tenho falado aqui na igreja, algo que o Espírito Santo está falando muito comigo. O grande problema é que o nosso medo de errar, ele é maior do que a nossa vontade de acertar. É verdade. Nós nos permitimos que o medo seja maior e mais forte do que a nossa vontade de acertar. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu falei isso para ela. Eu falei, sabe, vocês olham para a gente, que eu falo, nós pastores, vocês olham para mim e muitas vezes, estou falando que a pessoa era muito próxima. Eu falei, vocês acham que eu não tenho medo? Não, cara, eu tenho muito medo. Eu poderia citar, olha, aqui uma lista enorme de medos que eu tenho.
Medos a respeito dos meus filhos, medo a respeito do meu casamento, medo a respeito da minha vida financeira, medo do meu ministério, medo se eu vou corresponder ou não, medo se eu vou conseguir permanecer ou não, medo do meu futuro, medo do hoje, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho muitos medos. Só que eu decidi que o meu medo não vai ser maior e nem mais forte do que a minha vontade de acertar. Sim. Porque eu sou um filho de Deus, Deus me deu um propósito, e ainda que eu tenha defeitos, ainda que eu sei que eu ainda vou errar, glória a Deus, porque quando eu errar eu vou me tornar melhor, glória a Deus que quando eu errar eu vou me tornar mais forte, como o pastor Daniel falou muito bem, glória a Deus que quando eu me errar eu vou me tornar mais cascudo para aquilo, porque a verdade é que nós não nos tornamos melhores nem mais maduros porque pelos acertos que nós conseguimos ter no decorrer da nossa história. Nós nos tornamos melhores pelo aquilo que erramos, Sim. porque corrigimos os nossos erros. É, Ninguém é melhor porque só acertou. Sim. Ninguém é verdade. incrível porque só acertou. Não, alguém é incrível porque teve o poder da resiliência. Sim. Alguém é incrível porque teve o poder a capacidade de dar a volta por cima. Alguém é incrível porque teve a humildade de reconhecer os seus erros e se permitiu ser ensinável, se permitiu ser Uau. criticado, se permitiu ser ajudado. Uhum. Porque muitas vezes o nosso medo, ele está totalmente conectado com o nosso orgulho. verdade. Porque eu não quero ser criticado, porque eu não quero que as Verdade. pessoas se metam na minha vida, porque eu não quero que as pessoas me corrijam, é melhor eu me esconder, é melhor eu não fazer, é melhor alimentar o meu erro. Não, e aí o problema é que você, na verdade, vive uma ilusão, não é uma Com realidade. isso, perfeito, pastor. Você vive uma ilusão, Perfeito. porque você até projeta algo que Aham. você é, e pelo medo da crítica, pelo medo de ser rejeitado, você nunca vai alcançar até aquilo que você projeta. Eu estava aqui, lembrei de um texto, não estava no que eu tinha pensado antes, mas o pastor falando aqui me veio algo muito forte. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Esse texto é muito conhecido. Uhum. Fala assim: mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Glória a Deus. Quando você tem plena convicção disso e do amor do nosso Deus, É verdade. peraí, eu não tenho que temer nada. Não é porque confio em mim, mas eu confio nesse Deus. Tem coisas que nem penetraram no meu coração e que o medo pode me impedir de experimentar. Com certeza, de um privilégio, Meu de um Deus, benefício, de uma bênção. Pastor, eu vejo pessoas que vão falar da nossa área, que tem um chamado de Deus e tem medo. Eu já tive um medo. Eu Pastor também, Diego pô. também já teve medo, já Aham. conversamos muito sobre isso. Mas eu louvo a Deus porque textos como esse foram vivificados pelo Espírito Santo no nosso coração e nos fizeram superar o medo. E hoje nós experimentamos coisas que nós nem imaginamos. Só que, quando a Bíblia está falando aqui, não está falando só dessa realidade terrena, não. Hoje nós só estamos vendo uma nuvem, uma sombra do que vamos um dia experimentar no Senhor, que não dá nem para nós pensarmos, está além da nossa capacidade. Além da nossa imaginação. Só que o que a gente vive hoje já aponta para nós o que vai ser. Agora eu fico pensando, e se eu tivesse sido paralisado pelo medo? E se o pastor Diego tivesse sido paralisado pelo Eu medo? estava pensando se o nisso pastor agora. Ricardo tivesse sido paralisado Pastor, pelo se medo? o senhor tivesse medo de sair do trabalho para fazer uma terra Meu com Deus, família. Meu Deus. Mas as Tive. pessoas, não teve? Mas isso aqui... Eu vou melhorar a frase. Se o senhor tivesse parado diante do seu medo, e se o medo tivesse me parado diante de sair do meu estado, se o pastor Ricardo deixasse o medo parar dele, de largar a empresa dele, a vida boa que ele tinha para abrir uma igreja com 8 pessoas, todo mundo tem medo. Agora um texto, o pastor leu um texto, eu lembrei, 1 João 4, do 16 ao 19, diz assim: e nós
conhecemos e cremos Aleluia. no amor que Deus tem para nós. Aleluia. Quando eu me permito, quando eu me deixo separado pelo medo, é porque, no fundo, gostando ou não, eu não estou crendo no amor É de isso Deus. aí, pastor. É isso aí. Eu não acredito no que está escrito aqui. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Se o medo me para, é porque eu não creio no amor de Deus. É verdade. Por mais duro que seja. Essa é a verdade. É verdade. Ele continua, Deus é amor. É. E aquele que habita em amor, habita em Deus. Como eu vou ter medo se eu tenho o meu Pai, é o Todo-Poderoso? É isso aí. Como eu vou ter medo do meu futuro, o medo que vai acontecer comigo amanhã? Ou se eu vou ter um sustento? Ou se eu vou dar conta do recado ou não? Se aquele que me ama incondicionalmente, ele é por mim, ele está em mim, e ele que cuida do meu futuro, e ele que criou o universo, e ele que tem um controle de todas as coisas. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque como ele é, assim somos nós também neste mundo. Agora, não há temor no amor. Vou repetir, não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo, Aleluia. porque o medo traz tormento. Olha que sério. O medo traz tormento. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito no amor. Em outras versões, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Cara, quando eu me permito me parar, quando eu falo, eu não sei se eu vou responder o meu chamado, eu não sei se eu vou largar esse emprego, procurar outro emprego, eu não sei se eu faço isso, eu faço aquilo, mas ó, quando eu me permito, a verdade é que eu permiti a incredulidade, É. a verdade é que eu já não estou andando mais em fé, e a verdade é que eu não estou andando mais em amor, É isso aí. porque o perfeito amor lança fora todo medo. E você não tem medo de alguma coisa que você... Não, eu tenho, mas por que eu não paro? Porque eu acredito que aquele que me chamou é fiel para É cumprir. isso aí. E eu acredito que aquele que começou a boa obra na minha vida vai terminar. completar. Aleluia. Aquele que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Sabe por que eu posso estar seguro de tomar a decisão por fé? Sabe por que eu posso estar seguro de fazer coisas que nem mesmo eu me acho capaz? Porque eu sei que ele me amou primeiro. Ele já conhecia o Diego. É verdade. Ele me conhecia quando nem eu conhecia ele. Ele me amou, mesmo quando eu não tinha a mínima ideia desse amor. Como eu vou ter medo? Pelo contrário, né? Não tem outro lugar de maior descanso, de segurança, Aham. a não ser nos braços do Senhor, né? A não ser ali andando no centro da vontade de Deus. Pode ser a coisa mais absurda, mas é a pessoa dele e experimentar do amor dele que traz essa convicção, essa segurança, que muitas vezes as pessoas olham e pensam assim, poxa, ele é muito seguro. Não. Eu sei aonde eu estou seguro, não é que eu sou Aham. seguro, eu sei Nós aonde eu estou sabemos onde seguro. está a nossa segurança. Mas sabe, pastor, uma coisa muito séria. Hoje de manhã, a Zoe, né, foi para casa da minha sogra e antes dela ir embora, eu coloquei ela em cima da mesa. E eu brinquei com ela, pula, filha, que o papai vai te segurar. Aí ela já começou, por quê? Porque ela vai fazer 3 anos. Os pensamentos dela, a inteligência dela já está roubando a fé dela no pai. É, Porque antes ela pulava sem é pensar. verdade. Quando é criancinha, você pode botar o mais alto que for, você fala se joga, ele pula e se joga. Mas ele começa a ficar maduro e ele começa a fazer conta. É, Aí ele permite a projeção dele do medo
A projeção futura, mas se meu pai não me segurar, mas aqui é alto. Ele permite que a capacidade que Deus deu para ele, que é boa, mas corrompida pelo pecado, pode parar ele, que é a capacidade de pensar, de projetar, de correlacionar, ele permite isso parar ele. É verdade. E é o medo. Só que a palavra diz que a fé é o quê? É a certeza das coisas que se não Se vem. se veem. Então, assim como o medo nada mais é do que uma projeção catastrófica do meu futuro, a fé é uma projeção vitoriosa do meu futuro. Aleluia. Olha o que diz o Salmo. Olha isso, cara, esse Salmo. Salmo 34:4. Eu busquei o Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Amém, aleluia. Eu não sei que tipo de medo as pessoas que vão ouvir esse podcast têm, mas eu sei de uma coisa. É. Se você buscar o Senhor, ele vai te ouvir e é ele que vai te livrar de todos os seus medos. Amém. Porque há segurança no Pai, no colo do Pai. Há segurança na presença do Pai. E há desenvolvimento da fé nele. Sabe, eu acho maravilhoso quando eu vejo o próprio Senhor falando para Josué. Josué numa situação muito difícil, Moisés morreu. Mais de 2 milhões de pessoas, com base nos estudos, né, saíram ali do Egito. Ele com aquele povo todo para entrar na Terra Prometida, ele sabendo que teria lutas, o povo murmurando, ele agora sendo o líder para levar o povo para a Terra Prometida, o próprio Senhor faz questão de aparecer para ele e falar tão somente ser forte e corajoso. A única coisa que ele pede para Josué é só atente para a minha palavra. Só atente para aquilo que eu já te disse. Só atente para aquilo que o meu servo Moisés te ensinou. Sim. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu falo sempre para os meus filhos. Meus filhos são pequenos ainda, mas eu sempre falo para eles, principalmente para os meninos, para o Adam e para o Zeke. Eu falo, filhos, o problema não é ter medo. O problema é você permitir o medo de parar. É isso aí. Porque a verdade é que Deus já colocou dentro de nós toda a capacidade que nós temos de vencer todos os nossos medos. Nós não temos mais É isso desculpa. aí. Porque na presença de Deus, na presença do Pai, nós nos tornamos mais do que vencedores. Amém. Amém. E o corajoso, não, eu sempre falo isso para eles, o corajoso não é aquele que não tem medo, mas o corajoso é aquele que enfrenta os seus medos, Amém. que não deixa o seu medo parar. Amém. Quer falar, pastor? O que dizer? Querer falar, eu quero um monte. Porque eu tô vindo aqui, um monte de coisa tá... Tô lembrando de um montão de texto aqui. Já abri aqui os 3. Não, mas... Acho que eu posso Eu ouvir creio. parte 2. Quem sabe? Fala, continua, pastor. Vamos Se eu chegar a essa crer, expectativa. Gerar essa expectativa no coração de cada um que está É. aqui assistindo, porque esse assunto é muito importante. Muito, Muito sem bom poder palavras. estar aqui. E, Eu posso só ler um texto por favor. para deixar para as pessoas? Eu acho Sim. que é uma... Isaías 41:10. Não temas tu, porque eu estou contigo. Aleluia. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o seu Deus. Aleluia. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não encontrarás. Aqueles que lutaram contigo. Aqueles que guerreiam contra ti serão como nada, e como coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus é como eu gosto muito de pensar nesse texto. Eu segurarei na tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te segurarei, eu te ajudarei. Acho que é isso. Acho que é isso tudo. Ainda tem mais um pouco, porque eu vou clamar para a diretora fazer parte 2 disso daqui.
Eu não sei vocês, mas eu estou fazendo o meu devocional. Eu espero que Amém. você dê lugar para o Espírito Santo ministrar no seu coração, que existe mais para você viver com Deus e você provar de Deus. Amém. Muito Amém. obrigada, pastores. Amém. Privilégio. Muito Agradeço. mesmo. Grandão, coração grandão. Muito bom A estar aqui. semana que vem, gente. Até semana que tchau. vem.